Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, parece de nicho, mas na verdade fala com todo mundo que já se sentiu, sei lá, uma peça numa engrenagem. A gente está com um material bem provocador aqui, são trechos de um artigo do evangelista Amarildo Clayton Godoy Brilhante. O título é O Método de Deus, o Homem Acima do Plano. O texto já começa, assim, botando o dedo numa ferida bem atual. Ele traça um contraste muito forte entre o foco da igreja moderna, que seria essa obsessão por planos, eficiência, métodos. Resultados, né? Exato, resultados visíveis. E do outro lado, o que ele argumenta ser o foco de Deus, a transformação da pessoa, do indivíduo. A discussão toda leva a gente para uma pergunta bem direta. O objetivo é construir impérios ou formar discípulos. E o mais interessante é que, apesar de o artigo focar no ambiente religioso, esse dilema é universal. Total. Essa briga entre a eficiência da máquina, da instituição e o desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro. Nossa, a gente vê isso em todo lugar. Em empresas, no sistema de educação focado em nota. Sim. Qualquer organização que quer ter um impacto real e não só numérico, acaba esbarrando nessa tensão. Com certeza. Começar a desembrulhar isso. O ponto de partida do autor é um diagnóstico do nosso tempo. Ele diz que a gente vive numa era da eficiência. Uhum. Tudo tem que ser otimizado, escalável, com metas claras. E ele argumenta que a igreja, nesse desejo de ser relevante, acabou importando essa lógica para dentro dela. E ele usa uma frase que é um soco no estômago, assim, para resumir essa mudança. Ele fala na substituição do ser pelo fazer, do caráter pela estratégia, do homem pelo método. É forte. É muito forte. O que essa inversão de valores significa na prática, no dia a dia. Então, na prática, e é aí que a análise dele fica muito palpável, isso se manifesta de um jeito bem claro. A prioridade, os recursos, a atenção, tudo se volta para as estratégias de crescimento, para resultados que você pode colocar num gráfico. Número de membros, frequência, orçamento, isso vira o termômetro do sucesso. Enquanto isso, a formação do caráter de alguém, a profundidade espiritual, aquele processo que é lento, invisível, cheio de idas e vindas. Isso vira secundário. Vira secundário. Não porque seja ruim, mas porque não cabe na planilha, entende? Não dá para metrificar, né? Exatamente. E é aí que o texto introduz um conceito que eu achei muito bom. Ativismo sagrado. Ativismo sagrado. Ele descreve como um estado de ansiedade e esforço sem fim. A instituição sente o peso da missão e, na tentativa de dar conta, aposta tudo na engenhosidade humana. Novos métodos, novas tecnologias. Isso, a última estrutura de gestão. É uma corrida frenética para fazer a coisa funcionar, que, ironicamente, pode acabar esvaziando tudo do poder espiritual. A atividade vira um fim em si mesma. E as pessoas ficam exaustas, imagino. Exaustas, tentando manter a máquina girando. Mas espera um pouco, uma organização precisa de eficiência para sobreviver, né? Uma igreja sem um bom plano pode simplesmente desaparecer. Romântica demais? E essa é a ressalva crucial que ele faz. Por isso a crítica dele é tão afiada. Bom. Ele diz que o problema não é a eficiência em si. A questão é o que ele chama de deslocamento do foco. O deslocamento do foco. O problema não é ter um método. É quando o método se torna mais importante que a pessoa. Quando a ferramenta vira o mestre. A eficiência deveria ser uma consequência de pessoas saudáveis e não o objetivo que usa as pessoas como combustível. Entendi. Nossa, e é aqui que a coisa fica séria. Fica séria, né? Porque esse deslocamento do foco é sutil. Muito sutil. A ideia que o artigo traz é que o indivíduo, com sua jornada, seu caráter, sua relação com Deus, pode acabar virando um detalhe administrativo dentro do projeto maior. Um número. Um número na estatística. Uma peça na engrenagem. E as imagens, ele chama de burocratização do sagrado. É uma ótima imagem. A imagem do relacionamento substituindo o relatório me pegou muito. Me lembrou de todas as vezes que, sei lá, no trabalho,
A gente se preocupa mais em preencher a planilha do que em conversar com um colega para resolver o problema. Exato, já tocou num ponto nevrálgico da nossa cultura, que vai muito além da igreja. E o que é fascinante aqui é como essa burocratização redefine o papel de todo mundo. De acordo com o artigo, a pessoa deixa de ser o fim do processo, o objetivo. Para se tornar um meio. Um meio para o sucesso do projeto. O sucesso da organização vira meta. E aí as pessoas transformadas são, na melhor das hipóteses, uma consequência e, na pior, só o capital humano que move a máquina. Capital humano, recursos. A gente ouve isso o tempo todo. A pessoa vira um recurso a ser gerenciado. A própria linguagem já denuncia, né? Sim. E quando o artigo fala que os indicadores de performance ofuscam o fruto do espírito, é exatamente isso. Você foca tanto no que pode medir que perde de vista o que realmente importa. E essa lógica cria uma cultura de performance, não de vulnerabilidade. Se o sucesso é medido por números, não suas fraquezas. O que é o oposto do crescimento espiritual. Exatamente. A burocracia sagrada não tem espaço para bagunça, que é o crescimento humano real. Certo, então se esse é o diagnóstico do problema, essa obsessão por métodos, o autor aponta uma saída? Sim, e a alternativa que ele apresenta é uma inversão completa dessa lógica. Ele descreve o que seria a revolução de Deus, e a frase que resume tudo é: os homens são o seu método como prioridade. Isso soa poético. Os homens são o seu método. Mas o que isso quer dizer na prática? Como uma organização se estrutura em torno de vidas transformadas e não de um manual. Isso não vira Isso não vira um caos? Essa é a grande questão. E a resposta do autor é que sim, é mais caótico, é menos previsível. A ideia é que, enquanto o mundo religioso olha para um grande líder e tenta decodificar o sistema por trás para poder replicar isso, a perspectiva divina, segundo o artigo, é que o sistema é o homem. A metodologia de Deus não seria um manual replicável, seria uma vida transformada. A própria pessoa, em seu processo, se torna o método. Quer dizer, em vez de criar o programa de mentoria perfeito, o foco seria em formar um nível. E o método seria a própria vida dele. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o que o autor propõe é que o impacto real não nasce de um plano executado com perfeição, mas de um coração rendido. A fonte da mudança não é a estratégia, é a pessoa. É a transformação interna de uma pessoa que, por sua vez, transborda e afeta outras. Por isso, o resultado é orgânico, é imprevisível. Nenhuma estratégia poderia planejar o impacto de um Lutero, de uma Madre Teresa. Entendi. A vida dele se tornou um manual. Isso. O foco sai do o que a gente está fazendo para quem a gente está se tornando. Faz todo sentido. E para ilustrar, o artigo usa exemplos históricos que todo mundo conhece. Ele diz que o plano de Deus não é um fluxograma, mas uma galeria viva de retratos. Aí ele cita Abraão, Moisés, Figuras cheias de erros terríveis, Maria, jovem, que simplesmente se colocou à disposição. A ideia é que a história da redenção é, na verdade, uma biografia coletiva. É a soma dessas histórias de gente quebrada sendo transformada. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Depois de toda essa análise, o autor parece destilar tudo em duas perguntas. Duas perguntas que representam mentalidades opostas. A primeira pergunta é a da lógica institucional, da eficiência. É a que a gente mais se faz. Como podemos fazer isso funcionar melhor? A pergunta do engenheiro. É uma pergunta sobre otimização, processos, gestão, busca controle, previsibilidade, como a gente ajusta as peças para ter o resultado X. É a pergunta do como. E ela é importante, não dá para negar. Mas, em contraste, a segunda pergunta que o artigo atribui a Deus muda o foco completo. Seria: quem está disposto a ser moldado por mim? Uau! Percebe a diferença? Não é mais sobre controlar um processo, é sobre se entregar a um. Não é sobre otimização, é sobre transformação. É uma pergunta que... O texto diz que ela abre espaço para o sobrenatural, o imprevisível e o autêntico. Ela desloca o poder da nossa engenhosidade para a disposição do nosso coração. É a pergunta do quem contra a pergunta do como.
A primeira cria gerentes, a segunda, segundo o texto, cria discípulos. Exato. E esse contraste final levanta uma questão que serve para qualquer um de nós em qualquer área. Qual é o nosso ponto de partida? É aperfeiçoar o sistema, acreditando que pessoas melhores vão surgir disso. Ou é focar na transformação das pessoas, acreditando que um sistema melhor e mais vivo vai emergir organicamente disso. São duas filosofias de vida, de liderança, radicalmente diferentes. Resumindo a nossa conversa, que foi densa, a gente partiu do artigo do Amarildo Brilhante para explorar essa tensão entre eficiência e transformação humana. Falamos sobre o perigo do ativismo sagrado, da burocratização do sagrado. A ideia de que o homem é o método de Deus. E para a gente terminar, fica um pensamento que esse material me provocou. O texto foca na igreja, mas a questão é muito mais ampla. Sim. Em um mundo obcecado por dados, por métricas, por KPIs, como uma organização ou até um indivíduo pode medir o sucesso de algo tão intangível quanto uma vida transformada ou um caráter moldado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Se o relatório não pode substituir o relacionamento, como a gente avalia o que realmente importa? Qual seria o indicador de performance para a autenticidade, para a sabedoria? Não existe. Passos onde essas coisas possam florescer, mesmo sem a gente conseguir colocá-las numa planilha. Fica a reflexão. Como a gente equilibra a planilha e a alma. E talvez a resposta não seja um ou outro, mas uma forma de a planilha servir a alma e não o contrário.